Oi, turma. Divaldo Franco, pelo Espírito Manuel Filomeno de Miranda, Transição Planetária. No capítulo 3, a mensagem Revelação. Ainda não saíramos do quase êxtase, quando nosso dirigente acercou-se do visitante ilustre e saudou-o com deferência e carinho. Ato contínuo, levou-o à tribuna e concedeu-lhe a palavra. O nobre espírito agradeceu com um sorriso jovial e iniciou a sua exposição. Veneráveis administradores, almas e irmãs nossas de todas as dimensões, saudamo-vos a todos, em nome do Senhor do Universo, representando a forma esfera de amor que se encontra instalada numa das Pleiades, envolta em vibrações especiais constituídas de fótons que formam uma luminosidade em tons azuis. Aqui estamos atendendo à invitação do sublime governador do planeta terrestre. Embora sem condições de falar em nome dos nossos guias espirituais, trago o compromisso de contribuir convosco no programa de elevação da humanidade através da reencarnação de servidores do bem, adrede preparados para o Mister Sublime. Esta não é a primeira vez que o mundo terreno recebe viajores de outras moradas, atendendo à solicitação de Jesus Cristo, qual aconteceu no passado no momento da grande transição das formas, quando modeladores do vaso orgânico mergulharam na densa massa física, fixando os caracteres que hoje definem os seus habitantes. Da constelação do cocheiro vieram aqueles nobres embaixadores da luz que contribuíram para a construção da humanidade atual, inclusive outras inteligências, todavia não moralizadas, que após concluídos alguns estágios evolutivos retornaram felizes aos lares queridos. Em outras oportunidades, luminares da verdade submergiam nas sombras do mundo terrestre a fim de apresentarem as suas conquistas e realizações edificantes, auxiliando os seus habitantes a crescer em tecnologia, ciência, filosofia, religião, política, ética e moral. Nada obstante, o desenvolvimento mais amplo ocorreu na área da inteligência e não do sentimento, assim explicando o atual estágio de evolução em que se encontram, rico de conhecimentos e pobre de edificações espirituais. Periodicamente, por sua vez, o planeta experimenta mudanças climáticas sísmicas em geral, com profundas alterações na sua massa imensa, ou sofre o impacto de meteoros que lhe alteram a estrutura, tornando-o mais belo e harmônico, embora as destruições que na ocasião ocorrem, tendo sempre em vista o progresso, assim obedecendo à planificação superior com o objetivo de alcançar o seu alto nível de mundo de regeneração. Concomitantemente, a fim de poderem viajar na grande nave terrestre que avança moralmente nas paisagens dos orbes felizes, incontáveis membros das tribos bárbaras do passado que permaneceram detidos em regiões especiais durante alguns séculos, de maneira que não impedissem o desenvolvimento do planeta, renascem com formosas constituições orgânicas, fruto da seleção genética natural, entretanto assinalados pelo primitivismo em que se mantiveram. Apresentam-se exóticos uns, agressivos outros, buscando as origens primevas em reação inconsciente contra a sociedade progressista, tendo, porém, a santa oportunidade de refazerem conceitos, de aprimorarem sentimentos e de participarem da inevitável marcha ascensional. Expressivo número, porém, permanece em situações de agressividade e indiferença emocional, tornando-se instrumentos de provações rudes para a sociedade que desdenha, fruem da excelente ocasião que, mal baratada, os recambiará a mundos primitivos, nos quais contribuirão com os conhecimentos de que são portadores, sofrendo, no entanto, as injunções rudes que serão defrontadas. Repete-se, de certo modo, o exílio bíblico de Lúcifer e dos seus comparsas, no rumo de instâncias compatíveis com o seu nível emocional grosseiro, onde a saudade e a melancolia se lhes instalarão, estimulando-os à conquista do patrimônio de amor desperdiçado na rudeza, e então lutarão com afã para a conquista do bem,
Ei-los em diversos períodos da cultura terrestre, desfrutando de chances luminosas, mas raramente aproveitadas, cuja densidade vibratória já não lhes permite, por enquanto, o renascimento em um novo mundo em construção. O emissário silenciou suavemente e repassou os olhos luminosos pelo imenso auditório mergulhado em quietude e reflexão, absorvendo-lhe cada palavra, logo prosseguindo. As moradas do Pai são em número infinito, mantendo, como é compreensível, intercâmbio de membros de modo a ser preservada a fraternidade sublime, porquanto aqueles mais bem aquinhoados devem contribuir em benefício dos menos enriquecidos de momento. A sublime lei de permutas funciona em intercâmbio de elevado conteúdo espiritual. Da mesma forma, da nossa esfera descerão ao planeta terrestre, como já vem sucedendo, milhões de espíritos enobrecidos para o enfrentamento inevitável entre o amor abnegado e a violência destrutiva, dando lugar a embates caracterizados pela misericórdia e pela compaixão. Outros missionários da educação e da solidariedade que muito se empenharam em promovê-las, em existências pregressas estarão também de retorno, contribuindo para a construção da nova mentalidade desde o berço, assim facilitando as alterações que já estão ocorrendo e sucederão com maior celeridade. Nesse sentido, o psiquismo terrestre e a genética humana encontram-se em condições de receber novos hóspedes que participarão do ágape iluminativo, conforme o egrégio codificador do Espiritismo referiu-se em sua obra magistral, A Gênese, constituída por todos aqueles que se afeiçoem à verdade e se esforcem por edificar-se, laborando em favor do próximo e da sociedade como um todo. Desse modo, qual ocorre em outros orbes, chega o momento em que a Mãe Terra também ascenderá na escala dos mundos, conduzindo seus filhos e aguardando o retorno daqueles que estarão na retaguarda por algum tempo, porquanto o inefável amor de Deus a ninguém deixa de amparar, ensejando-lhes a oportunidade de refazimento e de evolução. Nesse inevitável esforço estaremos todos empenhados, experienciando a vivência do amor em todas as suas expressões, formando um contingente harmonioso e encantador. Ninguém que se possa eximir desse dever que nos pertence a todos individual e coletivamente, porquanto o reino dos céus está dentro de nós e é necessário ampliar-lhe as fronteiras para o exterior, dando lugar ao paraíso anelado que, no entanto, jamais será dentro dos limites territoriais da organização física. A realidade que somos, espíritos imortais, em essência, tem sua origem e permanência fora das limitações materiais de qualquer mundo físico, que poderia não existir sem qualquer prejuízo para o processo de evolução. Nada obstante, quando o Criador estabeleceu a necessidade do desenvolvimento nas organizações fisiológicas, a semelhança da semente que necessita dos fatores mesológicos para libertar a vida que nela jaz, razões poderosas existem para que assim aconteça, facultando-nos percorrer os degraus que nos levam ao infinito. Novamente uma pausa em a narrativa, ensejando-nos reflexionar e introjetar as informações, de certo modo, algumas conhecidas e outras em primeiro plano, enquanto vibravam peculiares ondas de paz e de alegria. Olhando em volta, notamos os semblantes docemente envoltos em discreta claridade decorrente da alegria que exteriorizavam da esperança de também poder contribuir em favor da nova era. Continuando com a mesma tonalidade musical, esclareceu. Qual seria, então, a razão por que deveriam vir espíritos de outro orbe para o processo de moralização do planeta? Primeiro, porque não tendo vínculos anteriores como defluentes de existências perturbadoras, não enfrentariam impedimentos interiores para os processos de doação, para reencontros dolorosos com aqueles que permanecem comprometidos com o mal, que têm interesse em manter o atraso moral das comunidades, a fim de explorá-las psiquicamente em perversos fenômenos de vampirização, de obsessão individual e coletiva. Estrangeiros em terras preparadas para a construção do progresso fazem-no por amor, convocados para oferecer os seus valores adquiridos em outros planos, facilitando o acesso ao desenvolvimento daqueles que são os nacionais anelantes pela felicidade. Segundo, porque, mais adiantados moralmente, uns podem contribuir com exemplo edificantes cada vez de silenciar as forças da perversidade e obstaculizá-las com os recursos inexcedíveis do sacrifício pessoal, desde que as suas
não são as inspirações imediatas e interesseiras no mundo das formas, enquanto outros estarão vivenciando uma forma de exílio temporário por serem desenvolvidos intelectualmente, mas não necessitados da vivência do amor. E em contato direto com os menos evoluídos, sentirão a necessidade do afeto e do carinho, aprendendo por sua vez o milagroso fenômeno da solidariedade. Tudo se resume, portanto, no dar que é receber, e no receber que convida ao doar. A fim de que o programa seja executado nesse mesmo momento em diferentes comunidades espirituais próximas à Terra, irmãos nossos procedentes da nossa esfera estão apresentando o programa a que nos referimos de forma que, unidos, formemos uma só caravana de laboriosos servidores, atendendo às determinações do governador terrestre, o mestre por excelência. De todas essas comunidades seguirão grupos espirituais preparados para a disseminação do programa, comunicando-a nas instituições espíritas sérias e convocando seus membros à divulgação das diretrizes para os nossos cometimentos. Expositores dedicados e médiuns sinceros estarão sendo convocados a participar de estudos, seminários preparatórios para que seja desencadeada uma ação internacional no planeta, convidando as pessoas sérias à contribuição psíquica e moral em favor do nosso período. As grandes transformações, embora ocorram em fases de perturbação do orbe terrestre, em fase dos fenômenos climáticos da poluição e do desrespeito à natureza, não se darão em forma de destruição da vida, mas de mudança de comportamento moral e emocional dos indivíduos, convidados uns ao sofrimento pelas ocorrências e outros pelo discernimento em torno da evolução. A semelhança das ondas oceânicas a abraçarem as praias voluptuosamente, sorvendo as rendas de espumas alvas, os novos obreiros do Senhor se sucederão ininterruptamente, alterando os hábitos sociais, os costumes morais, a literatura e a arte, o conhecimento em geral, ciência e tecnologia, imprimindo novos textos de beleza que despertarão o interesse mesmo daqueles que momentaneamente encontram-se adormecidos. Antes, porém, de chegar a esse momento, a violência, a sensualidade, a objeção, os escândalos, a corrupção atingirão níveis de antes jamais pensados alcançados no fundo do poço, enquanto as enfermidades degenerativas, os transtornos bipolares de conduta, as cardiopatias, os cânceres, os vícios e os desvarios sexuais clamarão por paz, pelo retorno à ética, à moral, ao equilíbrio. Frutos das paixões das criaturas que lhes sofrerão os efeitos em forma de consumpção libertadora. Lentamente surgirão os valores da saúde integral, da alegria sem jaça, da harmonia pessoal, da integração no espírito cósmico da Terra, da vida. Como em toda batalha, momentos difíceis surgirão exigindo equilíbrio. A oração fortalecedora, os lutadores estarão expostos no mundo, incompreendidos, desafiados por serem originais na conduta, por incomodarem os insensatos que, ante a impossibilidade de os igualarem, irão combatê-los, e padecendo diversas ocasiões de profunda e aparente solidão. Nunca, porém, estarão solitários, porque a solidariedade espiritual do amor estará com eles, vitalizando-os e encorajando-os ao prosseguimento. Todo pioneirismo testa as resistências morais daquele que se atreve a ser diferente para melhor quando a vulgaridade predomina, razão pela qual são especiais todos esses que se dedicam às experiências iluminativas e libertadoras. Nunca, porém, deverão recear, porque o Espírito do Senhor os animará, concedendo-lhes desconhecida alegria de viver, mesmo quando, aparentemente, haja uma conspiração contra seus superiores propósitos. O modelo a seguir permanece Jesus, e a nossa onda de amor trará de retorno ao apostolado os dias inesquecíveis das perseguições e do martírio que, na atualidade, terá características diversas, já que não se podem matar impunemente os corpos como no passado. Isso não implica que não se assaquem acusações vergonhosas e se promovam campanhas desmoralizadoras contra eles, a fim de dificultar-lhes o empreendimento superior. Assim mesmo deverão avançar joviais e estoicos, cantando os hinos da liberdade da fé raciocinada, que dignificam o ser humano e o promovem no cenário interior. Trata-se, portanto, de um movimento que modificará o planeta para melhor, a fim de auxiliá-la a alcançar o patamar que lhes está reservado. Quem não se entrega à luta, ao movimento, candidata-se ao insulamento, à morte.
Assim sendo, sob o comando do cancioneiro das bem-aventuranças, sigamos todos empenhados na líndima fraternidade, oferecendo-nos em holocausto de amor à verdade, certos do êxito que nos está destinado. Louvando, portanto, aquele que nos convidou, misericórdia solicitamos. Quando terminou quando terminou a eloquente explanação, apresentava lágrimas nos olhos, que não se atreviam a romper-lhes as comportas. O governador-geral de nossa comunidade acercou-se-lhe e o abraçou carinhosamente, qual desejávamos todos fazer. Novamente o coral infantil entoou romântica balada, totalmente desconhecida por mim, enquanto pétalas de rosas caíam delicadas sobre todos nós, desfazendo-se do contato conosco, exalando perfume especial. Ato contínuo, conduzido pelo nosso administrador emissário, retornou ao tubo de luz e diluiu-se delicadamente. Eita, tá difícil. Havia cumprido com o dever que lhe trouxera a nossa colônia. O mestre de cerimônia acercou-se da tribuna e encerrou a solenidade, levando-nos vagarosamente em silêncio, formando pequenos grupos interessados em comentar a exposição, enquanto outros nos dirigimos ao estrado para manter conversação com os nobres membros de nossa comunidade e nos colocarmos à sua disposição. Identificados pelo amigo Ivon Costa, ele acercou-se do nosso governador, ensejando-nos longa e edificante conversação. Os comentários prosseguiram por alguns minutos, quando então, à semelhança de outros assistentes, demandados nossos aposentos, Oscar, Ivon e nós outros. Ai. Desculpa, gente, mas fica difícil. Quando o negócio é verdadeiro, toca. Eu sei. Eu sou Santo Tomé. Quando a coisa é verdadeira, ela toca. E tocou em mim. Então vamos lá. Eu não vou nem parar o vídeo, não. Vou passar essa vergonha mesmo de ficar com o nariz vermelho e o olho esbugalhado. Odeio chorar, mas eu senti aquele momento ali. Bom, enfim. O que ele vem trazer, né? Esse espírito superior que estava fazendo a reunião, né, com aqueles que viriam, né, os missionários que viriam até a Terra para poder socorrer o pessoal lá do tsunami, né? Ai, desculpa aí. Peraí. Odeio chorar. Mas vai. Agora vai. Sou besta. Pode falar que eu sou besta, que eu sou. Essa reunião, ela foi muito emocionante. Tanto é que a Patrícia está aqui se acabando em choro. Bom, por quê? Porque ele fala da trajetória que nós estamos passando, né? Existem aqui os espíritos mais inferiores que ficaram, inclusive, trancadinhos no cantinho lá, porque eles não estavam acompanhando o processo natural do desenvolvimento espiritual, mas eles estão sendo libertados aos poucos para vir aqui para testar, para tentar, né, junto com os demais, se sensibilizar e ver se desenvolve. Então, de tempos em tempos, vem para o planeta Terra tanto os seres superiores como os inferiores. Os superiores, porque, como Jesus disse, existem várias moradas. Então, de tempos em tempos, eles vêm estagiar, sejam os bons ou os ruins. Os bons para buscar o avanço dos que estão atrasados, e os atrasados, né, para ver se consegue dar uma levantadinha e consegue dar uma avançada. Então, nós conseguimos no planeta Terra um avanço tecnológico, um avanço científico muito grande, né? A parte de inteligência nós conseguimos desenvolver muito, porém a parte do amor, a parte da caridade, a parte da doação, de você se tornar uma pessoa caridosa mesmo, isso daí ainda está ultrapassado, a gente ainda não conseguiu. Então, a gente vê o quê? A desordem social, né? Como eu falei num outro vídeo ainda hoje, a questão até do pilar que nós temos, que é a educação. Ela está abandonada. A educação está completamente abandonada. A formação do professor está zero, nota zero. Por quê? Porque os professores são formados com uma ideia de que eles têm que fazer a parte burocrática, papel, até não querer mais, e ele lida com o ser humano. São 30, 40 crianças em cada sala de aula que necessita daquele professor como modelo, como referência. E o professor não está fazendo esse papel. Então, no caso da educação, a gente está vendo que muitos professores se preocupam em dar folhinha bonitinha, desenho bonitinho, mas não se preocupa na formação moral daquela criança.
né? O hino nacional é algo que já não se canta mais nas escolas. Poxa, como? Né? Só em dia da bandeira, só em dia da proclamação da República, e olhe lá, se for, né? Então, assim, nós temos, diante dessa mensagem linda, maravilhosa que ele deu aqui, a questão de como existem seres avançados e não avançados. A Terra avançou na parte tecnológica, da ciência, mas não avançou na parte moral. A gente vê hoje promiscuidade, a gente vê hoje que nós estamos chegando no fundo do poço em relação às virtudes, aos princípios. As pessoas não têm mais essa preocupação, tanto no seio familiar como no seio social. Cada um faz o que quer, acha que tem liberdade para fazer tudo. Se você olhar para uma pessoa, ela é branca. Se você falar, ô, branquicelo, pronto, você já recebe um processo porque você chamou o outro de branco. E ele é branco, né? Então, assim, as pessoas se magoam, se melindram por tudo. Não existe mais um companheirismo verdadeiro. As pessoas começam um relacionamento e falam assim, eu vou casar, se der certo, Deus, se não der, a gente separa. Já começa com esse pensamento errado, né? Não começa com aquele pensamento do tipo assim, não, eu vou casar e vou ficar com essa pessoa até o final da minha vida. Eu tenho compromisso com essa pessoa, né? Quando a gente passar por qualquer tipo de problema, eu quero resolver, eu quero estar com ela, eu quero estar com ele. Então, a gente não está mais numa fase de compromisso mesmo. Nós estamos largando para trás os compromissos, banalizando os compromissos, né? E isso atrasa moralmente o espírito, atrasa demais, atrasa essa questão da promiscuidade. Eu vi um rapaz, eu tô namorando com uma pessoa e vi um rapaz na rua, poxa, que rapaz lindo, meu Deus, e eu com esse cara aqui do meu lado, nada a ver, né? Olha que cara feio, podia ter cara bonito que nem aquele ali. Um comentário infeliz como esse já é uma traição, você não precisa trair a pessoa fisicamente. E as pessoas não se vigiam em pensamento. E Jesus falava, orai, vigiai, toma cuidado com seus pensamentos. Qualquer coisa que você pensa, você já está mentalizando para realizar. Muitas vezes você já está materializando aquilo no teu pensamento. Pensa comigo assim, às vezes você não fica encarando uma pessoa, ela tá de costa. Mas aí você dá uma olhada naquela pessoa, eu reconheço ela, ou eu conheço essa pessoa de algum lugar, ou então, nossa, que bonito o cabelo daquela pessoa. Se você fica encarando muito uma pessoa, mesmo que ela esteja de costa, ela vai sentir que você está fazendo isso. Porque é uma questão energética, não é uma questão física. A pessoa vai virar e vai olhar para você. De certa forma, você vai ficar constrangido, ou então você vai encarar ela também, depende do caráter da pessoa, né? Ou seja, a sua energia bateu com a energia daquela outra pessoa, ou seja, já plasmou aquilo ali. Seja para o bem ou para o mal, mas já plasmou. Então é tão sério essa questão energética do nosso espírito para com o espírito do próximo, é uma responsabilidade tão grande que a gente tem em relação à vida do próximo, que nós não fazemos ideia. Então ele vem apelar através desse discurso todo, esse espírito superior, de que é para que a gente tenha benevolência com os mais atrasados, né? Aqueles que estão dispostos a ir lá, né? Ele está falando aqui para o pessoal que vai socorrer os espíritos lá do tsunami. Então, ele fala de uma forma geral, dando orientação para esse pessoal, mas também serve para nós. Nós, mesmo que já passou 2004, serve para nós isso aqui. Por isso que eu me emocionei tanto, porque, veja bem, numa reunião onde eles estão determinando quem quer realmente ajude, quem não quer não atrapalha, né? E a gente vê que tem muita gente hoje que fala, não, eu quero ajudar. Aí chega na hora lá, mais atrapalha do que ajuda. Nós estamos encontrando um monte de obstáculo para poder fazer as coisas certas. A gente encontra pessoas aparentemente boas, que parecem ser boas, mas no fundo elas vêm para atrapalhar a vida da gente, elas vêm para poder barrar a gente de fazer o bem. Aqueles que estão dispostos a fazer o que é certo, às vezes encontram tanto obstáculo, porque aparece tanta gente que aparentemente é boa e acaba desvirtuando a gente, acaba fazendo com que nosso pensamento saia daquela ideia de continuar uma jornada para o bem. Quantas vezes eu já não me cerquei de pessoas assim. Então é por isso que eu me emocionei. Porque não que eu seja santa, não que eu seja uma pessoa extremamente do bem, não, longe disso. Mas quantas vezes eu já me peguei assim, eu tô fazendo o que é certo, Senhor, eu tô tentando caminhar de acordo com a tua cartilha. Aí aparece uma pessoa e fala, eu vou caminhar junto com você, eu vou estar do seu lado, para tudo. Aí a pessoa vem, começa a te dar tudo aquilo que você espera, daqui a pouco ela desestabiliza você, ela tira o seu chão, ela tira seu equilíbrio, tira o seu foco e você fica completamente perdido. Você fala, meu Deus, e agora? Não fiz nem pelos outros e muito menos estou conseguindo fazer por mim. Então, quantas vezes acontece esse entrave na vida da gente? Quantas vezes aparecem pessoas que desvirtuam a gente?
Eu olho para trás e eu falo, meu Deus, quanta coisa errada eu já fiz. Porque eu me permiti, mas porque apareceram pessoas que me ludibriaram, pessoas que me enganaram, pessoas que me tiraram do eixo e eu permiti. O maior erro está aí na gente, porque a gente permite. Jesus dizia que a porta só abre com a maçaneta para o lado de dentro, e quem abre somos nós. Mas acreditando no outro, acreditando que aquela pessoa poderia estar realmente lado a lado para caminhar, para fazer o que é certo, né? Então, nós somos ludibriados o tempo todo se a gente não estiver realmente vigilante. E é tão difícil essa parte de saber com quem é que a gente está caminhando. Como é complicado a gente selecionar pessoas para que realmente façam parte do nosso dia a dia. Porque as pessoas falam e você não enxerga o coração delas. Pela fala, elas convencem. Mas aí, com o tempo, as atitudes é que mostram que ela não é nada daquilo. E às vezes faz parte de um outro nível de espírito, às vezes faz parte de um outro grupo espiritual que não é o seu. E aí quando você vê, você já tá ali naquele ninho, até você sair daquilo, você se machuca, você se fere, você se questiona, porque o fato de você ser bom, você quer acreditar que o outro seja bom também. Então, o texto mostra pra gente o quê? Nós temos que formar grupos fortes, firmes no propósito do bem, né? Independente de que grau nós estejamos, se nós estamos num grau um pouco superior ou inferior, a tendência é que todos caminhem para a evolução, todos de mãos dadas. Quem sabe um pouquinho mais, puxa quem sabe menos. Quem sabe menos, olha o exemplo do bom e vamos seguir, né? Até porque todos nós estamos em busca de um planeta que seja regenerativo, que seja um planeta que ainda vai ter sofrimento sim, mas bem menos do que hoje, como expiação e prova. E para isso nós vamos ter que passar por uma série de distúrbios, seja físico, seja espiritual, seja moral, seja na área que for. Então ele pede para nós aqui que a gente siga sempre junto com Jesus. Ele é o nosso guia, ele é a nossa força, né? Quando ele coloca aqui, tem um trecho que eu achei assim, né? Antes, porém, de chegar o momento dessa transformação, a violência, a sensualidade, a abjeção aos escândalos, a corrupção atingirão níveis dantes jamais pensados, alcançando o fundo do poço, enquanto as enfermidades degenerativas, os transtornos bipolares de conduta, as cardiopatias, os cânceres, os vícios e os desvarios sexuais clamarão por paz, pelo retorno à ética e à moral, ao equilíbrio. Ou seja, nós vamos ter que chegar realmente no fim do poço, cheio de doenças, cheio de problemas sérios dentro da sociedade, dentro dos nossos lares, para que a gente possa acreditar em Deus, para a gente acreditar que esse caminho está errado. Nós vamos precisar chegar lá no fundo do poço mesmo, e ainda não chegamos, é o que ele está dizendo aqui. Nós estamos chegando lá, mas não chegamos. Então, quer dizer, tem tanta coisa ruim ainda para acontecer, e a gente tem que se preparar para essas coisas para tentar combater. Porque, segundo, né, Jesus, o mal em si não existe. O que existe é a omissão dos bons. Então, quando chegar esse patamar de coisas ruins, nós vamos ter que combater. Os bons vão ter que se erguer para que realmente faça valer toda essa luta, né? Antigamente eram caçados essas pessoas, né? Os mártires da nossa história sempre procuraram fazer o bem, foram caçados, foram mortos, torturados, queimados. Hoje em dia não vai acontecer nada disso, então nós estamos temendo o quê? Para fazer coisas boas. O mais que a gente vai receber é um processo, porque chamou a pessoa de branca, né? Mas a gente vai ter que se erguer. Tá errado? Tá errado. Você é branco mesmo e acabou. É assim que tem que ser. Não é discriminar. Discriminar realmente é uma coisa, mas tem gente que se esconde através dessa palavra discriminação para se dar bem numa série de coisas que não convém falar agora. Mas para e pensa, né? Tem um monte de coisas acontecendo que você não pode falar não gostei. Se você falar que não gostou, que não aceita, que acha que não é certo, você é malhado. Mas a gente vai ter que dar cara a tapa, porque esse período sombrio já está acontecendo paulatinamente e vai acontecer cada vez mais. E a gente está aqui, os bons, para impedir que chegue ao fundo do poço, porque a gente vai precisar
restaurar tudo isso, restabelecer a ordem, restabelecer o moral e os princípios desse mundo. Então a gente tem que ter força para isso. E aí a parte que mais me emocionou aqui, né, que dentro de uma reunião, quando cai aquelas, eu imagino, né, a gente tá lá recebendo aquele fluido todo gostoso da espiritualidade, aí vem aquelas pétalas de rosa, aquele cheirinho gostoso no ar, acalentando o coração da gente. Pensa que cena, gente, pensa. Eu me imaginei ali naquela reunião, por isso que eu me emocionei tanto, até peço desculpas. Mas é tão maravilhoso a gente sentir a presença de Jesus, sentir a presença dessas equipes, que a gente sabe que realmente a gente não vai estar sozinho. Aparentemente as lutas são solitárias, mas elas não são, porque ninguém fica sozinho sendo solidário. Fiquem com Deus.